Fala aí, nação flamenguista! Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Fla SP React. Galera, que jogo foi esse do nosso Mengão, hein? Olha, foi decepcionante. Para mim, foi um jogo horrível pelo que o Flamengo vem representando durante o Campeonato Carioca, né? E para mostrar esse jogo fraco agora, tudo bem que estava jogando numa altitude, né? É um jogo totalmente diferente, mas mesmo assim, olha, para o início do campeonato, né, da Libertadores, foi um jogo muito fraco, muito apático do Flamengo. Eu, sinceramente, eu já não consegui entender a escalação do Tite, né? Totalmente diferente das escalações anteriores. Bom, não consegui entender, mas para mim foi decepcionante, né? No início até começou jogando bem, mas depois deu aquela relaxada. Não sei se é porque o time já estava cansado por causa da altitude, mas mesmo assim eu fiquei decepcionado. Por exemplo, jogadores estavam praticamente todos eles não jogaram nada. O Vinha estava super mal, né? O Everton Cebolinha não fez nada. O Eric, o Pulgar, melhor dizendo, né? O Pulgar, ele errava muito os passes, não conseguia dar aqueles passes certos, né? Sem contar com os outros jogadores que não estavam bem. Então foi assim, muito decepcionante. E também o Tite errou demais, demorou demais para fazer a troca no segundo tempo. Colocou um menino lá que o menino nem tinha jogado futebol direito ainda, sabe assim? Um campeonato tão grande como a Libertadores, né? Acho que ele teria que ganhar mais também experiência, né? Que ele, não lembro o nome do jogador agora, né? Mas foi no segundo tempo que ele já colocou. Bom, os jogadores erraram, o Tite errou, né? Foi muito mal. Agora o que não dá, o Flamengo tá ganhando de 1-0 com um a mais, né? E chegar, achar que já estava ganhando o jogo, ficar só tocando bola, tocando bolinha ali no meio do campo, não dá, gente, né? E então chegar e deixar os caras empatar o jogo, e sem contar que ainda poderiam ter perdido esse jogo, né? Mas foi decepcionante, sinceramente. Vamos ver agora o próximo jogo como que vai ser, né? Tudo bem, agora quando tivermos o jogo de volta, que for no Maracanã, vai ser totalmente diferente. Tenho praticamente certeza que o Flamengo vai ganhar esse jogo de volta, né? Mas aqui, galera, eu trago alguns cortes aqui. O corte principalmente do canal Band Esportes, né? E trago alguns comentários desse jogo do Bernardo Ramos, né? E o seu companheiro lá no Band Esporte, né? E vou soltar então um corte do canal para que vocês possam então observar a avaliação dele, tá bom? Gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal Mundo Fla SP React, né? Dê aquele seu like, deixe seus comentários achando o que vocês acharam desse jogo, o que vocês esperam para o próximo jogo, quem errou mais, Tite, né, a escalação e etc, né? Também acione então aí o sininho para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Não deixe de se inscrever, que é importante para que vocês possam receber novos conteúdos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou soltar aqui os cortes para que vocês possam observar também as avaliações do Bernardo Ramos. Rápidas, e assim, é óbvio que alguns recortes das redes sociais acho que são muito excessivos, mas cara, tava todo mundo pedindo, tira o Vinha, bota Ayrton Lucas, não tira o Pedro, vamos ter esse poder de chegada num contra-ataque. E o Tite não viu essas opções no jogo. Vamos trazer os números das estatísticas da partida, até para continuar tabelando com o Berna, sobre essa apresentação do Flamengo, este empate contra a equipe do Milionários. Vamos lá então, números. Posse de bola um pouco equilibrado, um pouco superior ao Flamengo, mas equilibrado, 54% a 46%. Chutes 16-9, chutes no gol 2-2, o Bernardo fez bem o recorte, um primeiro tempo muito melhor do Milionários, o segundo o Flamengo já dá uma equilibrada nas ações, total de passes do Flamengo até numa essência também desse trabalho do Tite, trocando mais passes, 458 contra 381, escanteio 5-4, faltas 12 para o Milionários, 8 para o Flamengo, expulsões, a expulsão no segundo tempo do lado do Milionários. O Flamengo poderia ter aproveitado mais. E é interessante, né, Bernardo? Porque a gente, quando acompanha os números de posse de bola, e não dá para se basear apenas nela, né? Um Flamengo que tem um pouco dessa essência do Tite, mas o que me chamou a atenção é que no final do jogo, mesmo diante desses números, 2-2 e chutes no gol,
passou um sufoco que não precisava diante do Milionário. Exatamente, toma um gol no momento ali que não precisava passar sufoco, né? Porque entre o gol do Flamengo e o gol do Milionários, em algum momento o Flamengo estava tocando a bola ali, completamente à vontade, né? Aí o Tite tira o Pedro, coloca o Luiz Araújo e centraliza o Bruno Henrique. Por quê? Foi o que a gente falou há pouco, né, Ivan? Não sei se você concorda comigo. Ele queria ter um contra-ataque. Sim. Né? Porque tinha um jogador a mais e falou, o Milionários vai vir para cima com tudo, eu vou ter um contra-ataque. Mas para mim a estratégia foi errada. Por quê? Depois que o Milionários faz o gol, o que acontece? O time do Flamengo começa a levantar a bola na área. Para quem? O Pedro já não estava mais lá. E esse é que é o problema. Quando você joga no contra-ataque, esse tipo de lançamento longo, mesmo que o Bruno Henrique seja um jogador muito eficaz nas cabeçadas, nas chances de cabeça, você tem que ter essa bola no pé e acelerar no chão. Fazer a transição da meia e ataque e sem querer gastar bola alçada. Não, segura a bola, trava o jogo, tenta construir uma melhor situação de ataque. Porque até em alguns momentos, não sei se você vai concordar, me pareceu a defesa do Milionários um tanto quanto frágil. Não é uma defesa muito forte, não é uma defesa muito eficiente. Exatamente. Então, se o Flamengo agredisse mais, se o Flamengo pressionasse mais, ou como você destacou bem, utilizasse melhor essa estratégia de contra-ataque, que não funcionou, pelo menos nessa ideia do Tite, a ideia foi boa, mas a execução não funcionou, o Flamengo poderia até sair com resultado positivo, mesmo sofrendo naquele momento o gol de empate. Eu também acho, Ivan, eu também acho. Assim, vale a gente olhar para o primeiro tempo e entender por que o Flamengo jogou tão mal. O que aconteceu ali? Foi altitude? Tem fator altitude. Eu sofri em Bogotá, tá? 2.600 metros. Eu, pessoalmente, sofri lá. Embora não tenha sofrido em La Paz, mas essa é outra conversa. La Paz fica mais alto, 1.000 metros acima. Houve um problema tático no primeiro tempo muito importante, né? Então, para mim, a chave que fica, a lição que deveria ficar é o Tite demorou. O Tite demorou para tirar o Vinha e colocar o Ayrton Lucas. O Vinha é mau jogador? Não é. Sim. É um ótimo jogador. Mas naquele momento do jogo estava sofrendo muito com o Catanho. Era evidente aquilo. Eu até falava na redação, todo mundo sabe o time pro qual eu torço, né? Sim. Eu até falava, tem que tirar o Vinha. Torcer para acabar logo o primeiro tempo e tirar o Vinha. E ele não fez isso. Por que ele demorou tanto, né, Ivan? Acho que essa é a questão. Ele tem que ser questionado sobre isso. Sim, e provavelmente deve ser questionado na coletiva, porque é algo muito visível. Quer ver só uma coisa? A gente vai trazer uma tela com os dois Flamengos, o que começou e o que terminou. E aí o que o Berna destaca das alterações tardias. Vamos lá então. Do lado esquerdo é o Flamengo que começa, com Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Vinha, Pulgar, Igor Jesus, Arrascaeta, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. E o do lado direito é o que termina. É um cabeça de área, né? Porque Sim. O Flamengo não tem um lateral direito reserva, o Wesley tá machucado. E aí você não tem um apoiador. Exatamente. Porque o Everton já não apoia. Então aquele teu contra-ataque já não vai às vezes funcionar, porque você só tá colocando a confiança no contra-ataque em 4 jogadores. Porque o Ayrton Lucas entra no lugar do Vinha, mas o Bernardo já destacou tardiamente. Acho que o Ayrton poderia ser uma alteração já para a volta do segundo tempo. Aí você tem Pulgar e o Alan que entrou muito bem no lugar do Igor Jesus. Igor Jesus também, como o Bernardo, fez bem o recorte, não atuou bem. Arrasca, aí o Luiz Araújo entrando no lugar do Bruno Henrique, o Bruno Henrique passando a ser esse jogador centralizado como o Bernardo ressaltava, e o Everton Cebolinha. Você perde o poder de ataque do lado direito, numa chance possível de contra-ataque, você demora para mexer, porque acho que o Ayrton Lucas entrando nesse segundo tempo já traria uma ideia diferente, e volta a destacar, até entendo a ideia do Bruno Henrique, mas não sei se não era um jogo pro Pedro ficar até o final e pôr pro Pedro na decisão do Carioca. Tá certíssimo. Meteu 3-0 no Nova Iguaçu. Exato. Não é poupar jogador na Libertadores, poupar no Campeonato Carioca. Ainda mais quando você abriu um placar desse. Exatamente. Cara, você abriu 3-0. E sabe o que eu acho interessante? No final do jogo do sábado, nós comentávamos as alterações feitas na ideia do Tite. Mexeu a 5 e mexeu cedo. Porque com 35 ele já tinha queimado a 5. Está pensando no jogo da Libertadores, porque já tem o placar garantido. E isso não se confirmou nesse jogo, né? O Flamengo, como você destacou, tem alguns questionamentos a serem apontados ao Tite. Por que da demora nas alterações? Porque em algumas ideias que até são interessantes. O Igor Jesus vive uma boa temporada, mas o Alan entrou bem.
Esses questionamentos têm de valer, e como você recortou bem, né, Bernardo? Não pensando jogo de volta contra o Nova Iguaçu, que eu acho que já é fava contada, e por uma sequência de Libertadores. Mas para fase de mata da Libertadores, fases eliminatórias da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que já começa semana que vem, que é onde o Flamengo, querendo ou não, briga muito forte nessas três frentes. Briga, Ivan. Briga sim, eu concordo com você, mas para isso precisa valer no campo. Veja, o Flamengo sai do universo Campeonato Carioca, né? Vai ser campeão carioca, merece ser campeão, uma campanha irrepreensível, né? Mas aí teve um choque de realidade. Teve um choque de realidade jogando contra um time que não é essas coisas. Você foi muito bem quando você disse que a defesa do Milionários é muito fraca, né? Então sofre um choque de realidade ali. Fala, peraí, exige um momento de reflexão, de entender o porquê disso. Porque teve dificuldades contra uma equipe que é fraca. Tudo bem, tem a questão da altitude, eu não tiro a altitude do contexto, né? Mas não pode ser explicação para tudo, né? Até porque o Flamengo ganhava o jogo com um a mais. O que aconteceu? O Flamengo jogava melhor no momento em que houve o pênalti. O que aconteceu para o Flamengo perder tanto desempenho, e a gente elencou aqui alguns fatores, e por consequência cedido o empate, né? Aconteceu coisa ali. E aí a gente pode falar mais uma vez sobre, para mim, a alteração ruim do Tite, né? A retirada do Pedro para a entrada do Luiz Araújo, né? Que já estava aquecendo, inclusive, antes do gol. O Luiz Araújo aquecia, não sei se entra no lugar do Pedro. E a demora para colocar o Ayrton Lucas. Não que o Ayrton Lucas fosse resolver todos os problemas do mundo, não, nem é jogador para isso, ele é um bom jogador, ponto, né? Mas o Matias Vieira estava muito mal. Sim. E estava na cara aquilo, assim, tanto que o Alberto Gamero falou, vamos atacar ali o lado do Vinha, né? Vamos partir para cima do Vinha. E aí essas alterações trazendo, infelizmente, um placar... Pensando na estrutura da classificação, não altera muito, mas eram 3 pontinhos que já poderiam dar um caminho bem adiantado para a equipe. Porque o Flamengo teve os 3 pontos na mão. Exatamente. É isso que dói. Acho que isso é que incomoda. Isso que incomoda. Porque, ok, se você coloca lá na tabela, na planilha, cara, Milionários e Flamengo, pô, você com empate, beleza, legal. Mas a maneira como o jogo se constrói e se desenha, tem ponto que você não pode desperdiçar. Porque é aquilo. Flamengo mete 3 pontinhos aqui, fecha um primeiro turno com 9, aí depois ganha um jogo 12. Cara, você fica naquelas 2 rodadas finais em que você pode pensar no Brasileiro, você pode pensar numa Copa do Brasil, e aí ter a tranquilidade até do Tite elaborar alguns testes pensando para o mata-mata. Você desperdiçou uma chance que estava muito na sua mão. Deixa eu ver, Ivan, se eu estou pensando muito fora da caixa, aí você pode me ajudar a vir um pouco para a terra. O jogo para fazer experiência não seria contra o Nova Iguaçu e não contra o Milionários? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Diante das circunstâncias? Até porque o Nova Iguaçu é um adversário mais frágil, em que pese, por exemplo, acho que o duelo contra o Fluminense hoje é um time melhor que o Milionários, então até por isso me surpreende também como que o Flamengo não tem uma atuação, e você colocou na questão da altitude, que também é um dos pontos que precisam ser ressaltados, mas diante de um Fluminense tem uma atuação muito mais segura nos 2 jogos, e repito, acho que o Milionários é um time inferior. E aí você pensando no Nova Iguaçu, com todo respeito, mesmo testando, fazendo esses testes que foram feitos hoje... Ganharia. Exato, ganharia. Sei lá, 2-1, para trazer uma emoção para o segundo jogo, ok, mas... Quem imagina? 3-0, né? Exato, aí você pega, vem com o time titular, vem com força máxima, porque querendo ou não, é óbvio, e aí entra na conta do Tite, que o Tite quer entrar com o título carioca, para dar uma amenizada, colocar um título na conta do Flamengo, mas... Venhamos e convenhamos, com todo respeito ao Nova Iguaçu, mesmo com testes feitos, com o Bruno Henrique, por exemplo, sendo colocado como 9 e o Pedro poupado, não seria muito diferente, acho que o recorte do que a gente viu no sábado seria uma vitória do Flamengo.